Na nossa vida todos os dias, nós quase nunca tomamos como referência para as nossas ações, decisões e reações a escala de tempo que nós podemos chamar de imortalidade. Ao contrário, nós temos a visão de uma temporalidade terrestre limitada, digamos 70, 80, 100 anos no máximo. Tomamos as nossas decisões em vista dessa escala de tempo e alguns acreditam e outros não acreditam, que depois do término desse prazo virá uma outra vida completamente diferente. Esta outra vida é tão heterogênea, tão diferente de tudo que nós estamos vivendo aqui, que ela jamais serve de referência para os nossos atos. No máximo existe um vago, uma vaga esperança de uma coisa que as pessoas chamam de salvação ou danação. Então, do ponto de vista moral, existe todo um jogo aí de castigo e recompensa que pode influenciar até certo ponto a atitude de algumas pessoas crentes. Muitos descrentes também são, às vezes, afetados por isso, porque não têm certeza absoluta da sua descrença, então deixam resguardada a possibilidade de que haja um castigo para suas ações, então se abstêm de algumas ações, ou pelo menos se abstêm de cometê-las em público, né, porque sempre é possível que haja um castigo depois da morte. Mas note bem que a perspectiva que aparece aí não é da imortalidade, e sim a do castigo e recompensa. Agora, é evidente que se há uma imortalidade, ela não pode se constituir apenas dessas duas coisas. Deve ter algo mais ali. Então, a substância da vida imortal nunca aparece. Só aparecem duas qualidades dela, que são a possibilidade do castigo e da recompensa. Não sabemos exatamente no que consiste a recompensa. Quando as pessoas dizem é a visão de Deus, eu digo muito bem, mas como você não tem a menor ideia do que seja a visão de Deus, como que você poderia desejá-la tão ardentemente? E também, quanto ao castigo, nós podemos formar algumas imagens que são mais folclóricas do que outra coisa. E, traduzindo assim, então, em termos físicos, esses dois simbolismos do castigo e da recompensa, nós continuamos ainda totalmente distantes de qualquer compreensão do que possa ser a vida imortal. Então, o propósito desse curso é justamente meditar sobre a substância desta vida imortal, no que ela consiste, tá certo? E torná-la, então, fazer com que ela, longe de ser, vamos dizer, uma outra vida totalmente diferente, que só nos afeta pela perspectiva do castigo e recompensa, que ela então se integre na nossa vida todos os dias como uma referência imediata. O ponto de partida desta investigação é o seguinte: se existe uma vida imortal, não é possível que você se torne imortal no momento de morrer. Portanto, se você é imortal, você o é desde já. Isto quer dizer que você não vai passar para uma outra escala de tempo quando você morrer. Você já está nesta outra escala, embora não seja nela que você presta atenção na vida todos os dias. Responder o que eu estou dizendo decorre do conceito mesmo de imortalidade, né? Então, por simples análise do conceito, você vê que se existe uma faixa de tempo no qual você vai viver de uma certa maneira, e numa certa modalidade de espaço, e se depois tem uma outra sem duração, uma outra interminável, na qual você vai ver de uma outra maneira, é claro que a escala interminável abrange a escala terminável, tá certo? No entanto, isso é justamente o que eu chamo de consciência de imortalidade. Quer dizer, você conseguir enquadrar os atos desta escala de tempo na outra escala de tempo, que prosseguirá a sua existência após o término desta etapa. A dificuldade de conceber isto faz com que a ideia mesmo de imortalidade apareça às vezes evanescente ou demasiado abstrata, e por isso mesmo acaba não sendo levada em conta no dia a dia,
mesmo pelas pessoas crentes. Como eu disse, as pessoas crentes não pensam em imortalidade, elas pensam em salvação e danação. Salvação e danação são qualidades da vida imortal, e não a própria vida imortal. Não são a substância da vida imortal, mas sim qualidades que ela apresenta. Então, a vida imortal pode ser muito boa ou pode ser muito ruim, mas continuamos não sabendo o que é ela, né? Muito bem. A dificuldade que nós temos de conceber a vida imortal não é muito diferente da dificuldade que nós temos de conceber qualquer outra coisa nesta vida que nós vivemos. Em primeiro lugar, temos que ver que a pergunta pela imortalidade é uma pergunta que é feita não de modo genérico, a imortalidade da espécie humana, certo? Mas é feita em termos pessoais, a minha imortalidade. Minha mortalidade ou minha imortalidade são evidentemente um objeto de preocupação para mim. Então, nós introduzimos já esse elemento pessoal na coisa, quer dizer, a imortalidade faz parte de um destino pessoal. É algo que pode acontecer e que pode ser muito bom, pode ser muito ruim. Isso vincula imediatamente a ideia de imortalidade da ideia do eu. Então, quem é imortal? Né? Se você disser, a minha alma é imortal, note bem que você não... A expressão é um pouco falha, porque ela separa, ela introduz uma separação entre o seu eu, aquele do qual você fala e você acredita que é, e uma entidade chamada alma. Então, quem vai sobreviver é a sua alma ou é você? A sua alma é uma coisa separada do seu eu ou é o próprio eu? Se no instante em que você morre o seu eu e sobrevive uma alma, entre aspas, então essa alma certamente não é você. Então escapamos da perspectiva da imortalidade pessoal. Isso é só para vocês terem ideia de até que ponto o vocabulário com que se fala dessas coisas no dia a dia é completamente inadequado a qualquer exame realista do problema. Tá certo? Que nós vamos ter que trocar esses termos, né? Os termos e os conceitos que estão aí subentendidos. Então, para tornar isso um pouco mais claro, vamos explorar um pouco essa ideia do eu. Tá certo? Quando nós usamos a palavra eu, nós usamos em primeiro lugar no sentido imediato para denotar a nossa presença num certo lugar, numa certa circunstância. Por exemplo, eu estou aqui agora. Isso quer dizer que eu recebo uma série de estímulos do meio exterior e estou consciente deles. Quer dizer, não apenas eu recebo, mas eu recebo o recebimento. Quer dizer, eu recebo as sensações que vêm do ambiente e eu as noto, né? É este notar que nós chamamos de consciência. O simples fato de você ter as sensações não é consciência ainda. A consciência é um segundo grau de percepção que vem além das sensações. Tanto é assim que eu não noto todas as sensações que eu recebo, mas só aquelas em que eu presto atenção. Por exemplo, agora vocês têm aí uma série de sensações musculares e térmicas, e ao mesmo tempo vocês estão ouvindo as minhas palavras. Eu espero que estejam prestando mais atenção às minhas palavras do que às demais sensações. Isso, se acontecer, isso vocês perdem o fio da meada do que eu estou dizendo. Então, esse caráter seletivo da percepção já mostra que há uma diferença entre a simples recepção de estímulos e a consciência. A consciência é notar os estímulos. E esse notar implica dar importância, ou seja, prestar atenção. Quer dizer que do conjunto de estímulos que nós recebemos, alguns nos parecem importantes ou valiosos, positivamente ou negativamente. Tá certo? E esta seleção depende, vamos dizer, do que nós estejamos fazendo naquele momento, naquele lugar, quer dizer, depende dos nossos objetivos, do objetivo da nossa presença. Tá certo? De qualquer modo, vocês percebem que este eu, ele sempre esteve presente de algum modo. Tá certo? Porém, de que se constitui ele? Ele se constitui tão somente das percepções presentes que eu noto e da minha reação imediata a esses estímulos. Você pode dizer que você sempre esteve em algum lugar e sempre percebeu alguma coisa. Nenhum de vocês se lembra de ter estado no nada sem perceber coisíssima alguma. Quer dizer, não houve interrupção. Não. Porém, se não houve interrupção, significa que houve continuidade.
qual é o conjunto, né, de elementos de consciência que compõem este eu presente. Vamos chamar este eu de eu presencial. Esse é o primeiro sentido da palavra eu. Quando você fala com uma pessoa, você está presente perante ela, você ouve a voz dela, você percebe a figura física e você responde a isso de algum modo. Tá certo? Então, o conteúdo deste eu presencial se constitui apenas das notas daquilo que você notou da estimulação presente. E isso não tem nada a ver com uma outra situação de 5 minutos atrás, no qual você percebeu outras coisas. Né? Por exemplo, agora há pouco você estava lá na rua e você percebeu o movimento dos carros, né, a cor do céu, etc, etc, a direção do trânsito, tudo isso. Agora está percebendo outra coisa completamente diferente. Existe alguma ligação entre uma coisa e outra? Não. Você percebe que, embora você sempre estivesse presente de alguma maneira, inclusive presente durante o sono, né, você nunca esteve no nada. Então, podemos dizer, este eu presencial, ele está sempre aí, mas ele está presente de maneira contínua? Simplesmente não é possível. Porque se eu digo que o conteúdo deles se constitui apenas das notas que você está percebendo agora, esse conjunto de notas é completamente diferente de uma coisa que você percebia 5 minutos atrás ou 10 minutos atrás, né? Então, este é o primeiro sentido, o primeiro e mais elementar sentido da palavra eu. Isso aí chama-se o eu presencial. Vamos começar por marcar aqui. Eu chamo de eu presencial porque ele se constitui apenas de uma presença. E esta presença é picotada em conjuntos de notas ou conjuntos de percepções completamente diferentes, desligados uns dos outros, né? Embaixo deste sentido da palavra eu, existe um sentido mais permanente e mais durável, que é aquele no qual você sabe que terá de repetir certos atos e certas palavras em determinadas circunstâncias sociais. Por exemplo, eu estou habituado a dar aulas. Então, há uma série de circuitos de ação que eu vou repetir um certo número de vezes enquanto estiver vivo e que se identifica com a minha função social de alguma maneira. Então, isso implica também um conjunto de expectativas que as pessoas têm com relação a mim e que eu tenho com relação a elas. Isso se expressa frequentemente em termos de obrigações, tá certo? E obrigações e planos, expectativas, objetivos que você tem. Isso tudo não está presente na sua consciência o tempo todo, mas é constantemente renovável. Toda vez que eu quiser pensar nisso, eu não preciso refazer os meus circuitos, porque eu me lembro facilmente deles. Eu chamo isto de eu. Tá certo? Então, isso é a minha presença na sociedade humana, a minha relação com todos os demais seres humanos, né? Então, todo cidadão, por mais burro que ele seja, ele tem alguma ideia de quem ele é socialmente, de qual é o tecido de obrigações e expectativas que ele tem com relação às várias pessoas e, na maior parte dos casos, ele não confunde as obrigações que tem com uma pessoa com aquelas que tem com outra pessoa. Isso quer dizer, aí já é um conjunto de códigos, tá certo? Que se constituem, sobretudo, de expectativas que eu tenho quanto ao que os outros podem fazer e que eles têm com relação a mim, e também o conhecimento que eu tenho da expectativa que eles têm dos meus atos, né? Quer dizer, o que se espera de mim, o que eu sei que se espera de mim, tá certo? É claro que este eu, vamos chamar então o eu social, ele pode mudar muitas vezes na vida, mas ele tende a uma certa estabilidade. É claro, por exemplo, que o conjunto de direitos e deveres e expectativas que você tem quando você está na escola primária não é o mesmo que você tem quando você arruma o seu primeiro emprego. Então aí o seu eu social mudou, tá certo? Mas ele não é instantâneo como o eu presencial. O eu presencial constitui apenas de estímulos instantâneos que estão presentes neste momento.
O eu social não, ele tem uma certa estabilidade, uma certa durabilidade, e as suas transformações frequentemente são problemáticas, são difíceis, que você, quer dizer, a adaptação que você tem a uma circunstância completamente nova, quando você muda de emprego, muda de bairro, muda de país, casa, divorcia, etc, etc, ganha dinheiro, perde dinheiro, quer dizer, toda vez que a sua situação muda, tem uma série de adaptações, e essas adaptações geralmente não são muito fáceis e muito menos são instantâneas, elas duram um certo tempo. Então, esta é a segunda camada. Que ele também é subdividido, mas não é subdividido em pedaços tão pequenininhos quanto o eu presencial. Os elementos que o compõem têm uma certa durabilidade, né? Tá certo? Tem um picotado, mas é um picotado feito de peças mais compridas do que o eu presencial. Por baixo desse existe um terceiro sentido que tem a palavra eu quando você conta a sua vida. Para você mesmo, quando você se recorda, quando você conta para alguém. Tá certo? Então, esse vamos chamar de eu biográfico. Então, o eu biográfico, ele também se subdivide em etapas, tá certo? E essas etapas podem ser bem longas, tá certo? Também, às vezes você pode ter, vamos dizer, uma aceleração ou desaceleração do curso da narrativa que você conta para você mesmo. Quer dizer, certos acontecimentos que foram de intensidade ou de importância muito grande podem requerer uma narração mais meticulosa. E outras épocas onde você acredita que aconteceu menos coisa, ou que aconteceu coisa de menor importância, você conta rapidamente. Então pode ser que um acontecimento de 5 minutos ocupe vários capítulos, e outro acontecimento de 2 anos leve só um pedacinho do capítulo, porque depende da valoração que você faça dos vários episódios. Tá certo? Então você vê que este eu, ele já tende a obter, vamos dizer, uma forma mais ou menos completa. Como se fosse, digamos, o romance da sua vida, né? Cada um se acredita capaz de contar a sua vida, mais ou menos. E, ao contá-la, ele percebe uma forma, e como se fosse uma coerência, uma continuidade. Não importa se essa continuidade é real ou imaginária, mas todos nós contamos a nossa vida, sentindo nela alguma continuidade. Mas essa continuidade, evidentemente, não é perfeita. Primeiro, porque nós temos hiatos de memória. Existem blocos inteiros de acontecimentos que desapareceram para sempre e dificilmente você poderia recuperá-los. Em segundo lugar, porque o que você conta não é exatamente a vida como ela transcorreu, mas é a interpretação que você está fazendo dela agora, a qual também pode mudar daqui a algum tempo. Não é isso? Quer dizer, agora você conta a vida que você pensa que teve, né? Mas daqui 2 anos você pode pensar outra coisa, você pode interpretar de maneira completamente diferente, porque podem ter acontecido outras coisas que mudaram a sua ordem de prioridades, mudaram a sua maneira de ver as coisas, etc, etc. Então, o eu biográfico, ele se constitui de uma série de formas narrativas que nós vamos construindo ao longo da vida com o material de que dispomos. Material que nunca coincide inteiramente com o conjunto inteiro do que aconteceu. Mas ainda, se não houvesse o fator esquecimento, não poderia haver um critério de seleção. Não é isso? Então, se você vai contar a sua vida, se você vai contar um único episódio da sua vida, quantos elementos você vai colocar nessa narrativa? Por exemplo, se algo aconteceu é porque o seu eu estava lá. Então o eu presencial estava lá. E ele teve milhões de percepções, né? A cada minuto, a cada segundo, está percebendo um conjunto de dados. Você vai ter que contar tudo isso? É impossível, né? Então você vai ter que fazer abstração de uma série de dados e
se concentrar naquilo que lhe parece interessante no momento. Tá certo? Às vezes acontece, por exemplo, que coisas que você mal percebeu num determinado momento podem, mais tarde, se revelar extremamente importantes. Então, por exemplo, um olhar que uma pessoa lançou para você, né? Um dia você nota, por exemplo, um olhar de malícia num sujeito, você não presta atenção naquilo, mas 2 anos depois você descobre que ele armou uma para você, então ele estava com aquele olhar de malícia, que ele já estava antevendo a sua desgraça, ele estava então se divertindo a valer. Você apenas não sabia por que ele estava fazendo aí, então parecia apenas um olhar como outro qualquer, mas depois você descobriu que aquilo era importante. Né? Então aquele momento, aquele olhar que durou 2 segundos, 3 segundos, passa a simbolizar para você toda a situação que você estava vivendo. Não é isso? Eu dei esse exemplo de um olhar de malícia, mas pode ser o contrário. Pode ser, sei lá, uma pessoa que está apaixonada por você e que te lançou, né, um olhar de afeição e que você não sabia que a pessoa gostava de você, depois você ficou sabendo, alguma coisa desse tipo. Né? Então quer dizer que a ordem dos fatores que são narrados pode mudar de tempo em tempo. Não foi o passado que mudou, é a sua narrativa que muda. Né? Também, essa narrativa implica também alguns momentos de excepcional importância que você não pode narrar porque você não os testemunhou, a começar pelo seu próprio nascimento. Não é isso? Alguém aqui se viu nascer? Você é testemunha do seu nascimento? Não. Você acredita que você nasceu só porque contaram para você, né? Então, quer dizer, esta é uma parte da narrativa que não é constituída de memórias, mas aonde um depoimento externo se incorpora às suas recordações. Existem muitos outros elementos que são assim. Quer dizer que eles não são partes da nossa memória, mas da memória alheia que você incorpora e assume como sua. Por exemplo, se você teve um acesso de sonambulismo e durante esse acesso você fez uma série de coisas que evidentemente você não lembra, não é isso? Ou se você bebeu e cometeu uma série de imprudências. Eu me lembro de uma vez ter sido retirado de uma festa e me lembro dos meus amigos pedindo desculpas para a dona da casa, mas eu não tenho a menor ideia do que eu fiz lá dentro. Então, e pior, eles não quiseram me contar. Né? E eu conheci um outro sujeito que ele bebia que nem uma cabra, daí cantava todas as mulheres dos amigos dele, e no dia seguinte se declarou completamente inocente. Eu não fiz nada disso de maneira alguma. Né? Então, isso aí, se ele quiser contar esse episódio, ele vai ter que incorporar o testemunho alheio, embora a vida seja dele. Né? Então, você vê que este eu biográfico, ele também não tem continuidade. Essa descontinuidade pode assumir, às vezes, características tão extremas que nós dizemos que o indivíduo está inconsciente da sua vida. Ele não sabe quais são os fatores fundamentais que compuseram, né, a sua trajetória sobre a Terra. Então, um exemplo que eu já dei várias vezes nas aulas é quando a pessoa te dá uma opinião sobre alguma coisa e você pergunta para ela: da onde veio esta opinião? De onde você tirou esta ideia? Qual é a fonte? Você a tirou da sua experiência pessoal? Alguém disse? Uma coisa que você viu na televisão, viu no filme, leu num livro? Qual é a fonte? Você teve várias fontes, me diga quais são. Quando eu faço essa pergunta, a pessoa responde instantaneamente, argumentando em favor da ideia. Mas a diferença entre um argumento e uma narrativa é enorme. Então eu digo, eu não pedi a justificação da ideia, eu pedi a origem da ideia. Então, uma justificação, um argumento, qualquer um pode produzir na hora. A história da origem requer um esforço de memória. Às vezes, o esforço de desencavar coisas que estão completamente soterradas, porque foram muito sutis. Um exemplo, uma coisa que ilustra isso ainda melhor, é o famoso experimento do Dr. Otto Koestler, que era um grande psicólogo, psiquiatra austríaco, que foi professor-chefe do Viktor Frankl. O Otto Koestler inventou a maquininha que projetava umas manchas, umas bolinhas, num papel, formando figuras esquemáticas bastante simples. E ele projetava aquelas figuras na parede, deixava ali uns 15 segundos, e o paciente ficava olhando e tentando guardar aquilo na memória.
Acontece que entre uma figura e outra, ele intercalava outras figuras do mesmo tipo, que eram projetadas apenas por uma fração infinitesimal de segundo, de maneira que a pessoa nem via nada. E no dia seguinte, ele perguntava aos pacientes quais as figuras que ele lembrava. Por incrível que pareça, elas lembravam mais das figuras que tinham sido projetadas por uma fração infinitesimal de segundo, e não das outras. Ou seja, elas se lembravam daquilo que elas não tinham visto. Isto é o que se chamou a percepção subliminar. Subliminar porque ele está abaixo do limiar da consciência. Quer dizer, o estímulo foi dado por um tempo demasiado curto para que o indivíduo tomasse nota daquilo. Reporta que eu falei do eu presencial. Então, dentre os elementos do eu presencial, tem muitos que você não percebeu na hora. Você não se lembra de ter percebido nada, mas foi aquilo que ficou na sua memória. Quando você conta o que se passou, pode ser que você recomponha o quadro precisamente com esses elementos que na hora foram imperceptíveis, mas que na memória se tornam os mais perceptíveis e os mais fáceis de recordar. Então, aquilo que no momento não lhe pareceu ter importância nenhuma, que nem lhe pareceu estar lá presente, se torna daí então, o elemento-chave da narrativa. Né? Então, a existência desse fenômeno, os estímulos subliminares, já mostra até que ponto a composição do nosso eu autobiográfico é descontínua, tá certo? E pouco confiável. Muito bem. Então nós vemos que esses três, vamos botar o terceiro aqui. Esses três eus não resultam de uma análise que eu esteja fazendo, mas são sentidos em que as pessoas realmente usam a palavra eu. Quando você usa a palavra eu, você está usando sempre um desses três sentidos. É certo? Então, se esses três se compõem de fragmentos, se eles não têm efetivamente nenhuma unidade substantiva, então quem te garante que o eu existe? Houve muitos filósofos que até disseram que não existia nada. Por exemplo, David Hume dizia assim, olha, eu percebo aqui que eu tenho percepções, tenho recordações, mas eu nunca percebi que houvesse um eu por baixo disso. No entanto, nós entendemos que se não houvesse nenhum eu substantivo, nenhum ente digno do nome de eu, por baixo disso, quem costuraria esses vários elementos? Então, do século XIX até agora, muita gente se debruçou sobre esse problema, em geral tentando escapar da noção de um eu substantivo. Por exemplo, pode-se atribuir a noção da identidade do eu a uma influência da sociedade. Então, o indivíduo acredita que ele tem um eu porque lhe deram um nome, lhe deram uma identidade social e ela é repetidamente impressa sobre o indivíduo de tal modo que todo o conjunto das estimulações e das suas experiências ele refere a esta identidade que ele recebeu da sociedade. Essa explicação funciona? Claro que não. Por quê? Para o indivíduo guardar na memória esta entidade abstrata, esta identidade abstrata que lhe deram, e para ele poder referir a ela todos os demais estímulos, seria preciso que a presença desta identidade fosse perante a pessoa dele mais intensa que a do resto. Além disso, se eu não tenho nenhuma continuidade, por exemplo,
de memória, como é que eu vou lembrar que eu sou aquele mesmo que ontem chamaram pelo mesmo nome que estão chamando agora? Se ontem me chamaram por um nome e hoje me chamam pelo mesmo nome, não é possível que esse mesmo nome seja a razão da continuidade que eu vejo entre uma coisa e outra. Se te chamam pelo mesmo nome 2 dias, como é que você vai saber que é o mesmo? E pior ainda, como é que você vai saber que se refere a você? Então é evidente que se não existisse um elemento mais substancial por baixo dessas várias séries descontínuas, eu não poderia perceber continuidade nenhuma nelas. Por exemplo, 2 acontecimentos que não têm nada a ver um com o outro. Em tal dia eu caí do cavalo, em tal dia eu casei. Eu falei, bom, não é necessário casar para cair do cavalo, nem cair do cavalo para casar. Não há ligação entre uma coisa e a outra. Então, como é que eu sei que as duas coisas aconteceram comigo? Uma outra explicação seria que, por baixo de todos os seus acontecimentos que você viveu, existe a presença do seu corpo. Quer dizer, existe uma identidade corporal que continua. Bom, é verdade, nós acreditamos nisso. Porém, existe substantivamente essa unidade corporal? Não, não tem. Hoje você não tem uma única célula no seu corpo que estivesse aí 20 anos atrás. Nenhuma única. Todas foram trocadas. Então, quer dizer, no máximo, o que sobraria do corpo seria um esquema. Mas esse esquema também mudou. Não é isso? Então, é como naquela história do Museu Português, que o sujeito entrou e tinha dois esqueletos, um esqueleto grande e um pequeno. E daí ele perguntou, o que é isso aqui? Daí o guia falou, este aqui é o esqueleto de Camões. E este pequenininho? Este é o esqueleto de Camões aos 5 anos de idade. Então, a continuidade corporal, ela não é uma continuidade substantiva, é a continuidade de uma forma a qual também não permanece constante. Quer dizer, se o conteúdo material do corpo, os elementos que compõem o corpo não continuam, não são constantes, a própria forma do corpo também não é constante, ela também muda. É isso? Então, você não vai conseguir ter 2 esqueletos, um aos 5, outro aos 40, tá certo? E outro aos 60, 70, etc, etc. Mas o fato é que o esqueleto mudou. É isso? E é muito difícil você perguntar quais são os elementos que permaneceram constantes. Por exemplo, eu olhando a minha foto quando eu tinha 2 anos de idade e agora, eu digo, é quase impossível que esse sujeito seja o mesmo. Às vezes vai haver mais semelhança entre você e uma outra pessoa do que entre você numa idade e na outra idade. Então, continuamos com o mesmo enigma. O eu presencial é constituído de uma série de elementos inconexos. O eu social é constituído de uma constelação, vamos dizer, de símbolos que um não tem nada a ver com o outro. Tá certo? E que se unificam em torno de um centro puramente imaginário. O eu biográfico é constituído de recordações que também são inconexas e que são mutáveis com o tempo. E, no entanto, veja vocês, nenhum de vocês jamais se confundiu com outra pessoa. Então, nós sabemos por experiência, eu jamais pensei que eu fosse você, Todo dia eu acordo, eu sei que eu sou eu mesmo. Com 63 anos que isso acontece. Então, como é possível isso? Cada um de nós vive com a certeza da sua própria continuidade e essa certeza jamais foi flagrantemente desmentida. Mas quando nós analisamos a coisa racionalmente, nós não conseguimos descobrir onde está essa unidade. Não é isso? Então, nós verificamos essa coisa extraordinária. Você sempre teve a vivência, sempre teve a experiência da sua identidade. E em todas as vivências que você teve,
desde pequeno até agora, você sabe que existe um elemento constante, o qual permite que você, recordando uma coisa que aconteceu quando você tinha 2 ou 3 anos de idade, ou até às vezes até menos, você se identifique ainda com aquela experiência. Por exemplo, eu saí de cair do cavalo, quando tinha 8 anos de idade eu caí do cavalo. Eu ainda me lembro da queda, vendo o chão chegar perto, né? Então é claro que a recordação não tem a mesma intensidade do acontecimento no momento, mas às vezes ela tem mais nitidez. Quando você recorda uma vez, 2 vezes, você vai vendo detalhes que você não tinha visto, tá certo? Então, quer dizer que você se identifica profundamente com elementos que estão na sua memória, o que quer que seja a memória, que aconteceu muitos anos atrás. E você já tinha este mesmo sentimento de identidade que você tem agora. Nós não sabemos definir o que é isso, não sabemos explicar, mas digamos, isso é um dado de experiência. Então, este sentimento do eu, o eu só chega para nós através desse sentimento, de uma identificação que nós temos conosco mesmo, e que é uma coisa que é tão arraigada e tão firme, que quando você perde isso, você perde este senso, então você está gravemente doente. Isso é o que se chama de esquizofrenia. O esquizofrênico pensa que ele é você. E isso é uma coisa tão grave, que quando acontece, nunca mais a pessoa, você cola os pedaços da pessoa. Você cola parcialmente. Você consegue recuperar uma certa capacidade de ação social. Então, mas o senso de identidade, ele está mutilado para sempre. Então aí é um conselho: nunca fique esquizofrênico. E você depois vai ser colado aos pedaços, mas sempre vai ficar faltando alguma coisa, né? Até pelo fato de que durante o período que o sujeito está doente, ele deixa de incorporar vários dados importantes da situação que dizem respeito a ele. Quer dizer, como o seu senso de identidade está confuso, ele não consegue incorporar. Vamos supor que depois ele volte, né? Eu digo, mas e este período da sua vida, como é? Né? Quer dizer, se você perdeu o senso da continuidade do eu, você não tem como recuperá-lo, pelo menos para aquele período onde você não teve senso de identidade. Então, quer dizer, a unidade da história não é recuperável mais. Não é isso? Ver que quando eu falei do eu biográfico, eu digo, você contar a sua própria história supõe a capacidade que você tem de selecionar e ordenar os dados de acordo com um foco, com um centro de interesse. Pois é este centro de interesse que desaparece durante a esquizofrenia. Então é como se dissesse, aquele indivíduo ele não tem história, pelo menos naquele período. E nós podemos conceber uma história que tenha sido interrompida, né? Você parou a história do sujeito aqui e continua 3 anos depois? Não, também é inconcebível. Ou seja, nós não conseguimos contar a nossa história com toda a continuidade real que ela teve. Mas nós a contamos com base no sentimento de continuidade que nós temos por dentro. Embora nós não sejamos capazes de expressar esse sentimento, traduzir esse sentimento em palavras. Por isso que a nossa narrativa é sempre incompleta, mas não nos dá a impressão de ser incompleta. Por quê? Porque o sentimento de identidade do eu a preenche. Eu conto um episódio aqui, conto depois um episódio aqui, e eu me identifico com os dois, e eu sei que eu estive presente no trânsito de um ao outro. Então eu não preciso me lembrar de tudo para que eu me reconheça na minha história. Quer dizer, o que é, vamos dizer, falho, descontínuo, é a narrativa e não a minha compreensão dela. Está entendendo? Do mesmo modo, se uma outra pessoa, né, conta partes da sua história, como as mães frequentemente costumam fazer, lembrar as coisas que as crianças fizeram quando eram pequenas, né? A criança se reconhece naquilo, ainda que a narrativa não seja completa. Então, por ser ela é autoevidente. Como é? Por ser ela é autoevidente.
para você mesmo a sua história é de certo modo auto-evidente, a não ser que você tenha esquecido aqueles pedaços. Mas quando esqueceu, ainda assim você pode reincorporar e reconhecer-se naquilo. O que eu digo é que a sua história não seria sequer compreensível para você se ela não se sustentasse no sentimento de continuidade do eu. Então, não é a recordação da história que cria o sentimento da continuidade do eu. É o sentimento da continuidade que junta e cola os pedaços da história. Agora, é fácil você perceber que este sentimento do eu, ele está sempre presente. Ele está presente no eu presencial, está presente no eu social, está presente no eu biográfico e está presente ao longo de toda a sua história. Pior, ele nunca falha. Então, vamos supor que você estivesse inconsciente durante um período, não no sentido esquizofrênico, mas no sentido, por exemplo, de dormir ou de estar anestesiado. Eu me lembro quando tive a operação da vesícula, o sujeito chegou, o enfermeiro chegou com 3 pilulinhas azuis e disse: tome isso aqui. Eu tomei e acordei imediatamente. O sujeito me acordou, ele disse: já está na hora de ir para a sala de operação. Eu falei: não, já acabou. Tinham transcorrido 16 horas. E eu não lembrava de nada. Mas não lembrava de nada por quê? Porque eu não fiz nada. Então, vamos dizer, a ausência de uma atividade consciente corresponde à ausência de qualquer atividade. Não havia o que lembrar. Quer dizer, eu não estava ali agindo. Não tinha a presença da minha consciência, também não tinha a presença da minha ação. Quer dizer, apenas um corpo que está ali estendido e sofrendo ação da parte de outras pessoas, sofrendo de tal modo que o corpo mesmo não sentisse os efeitos dessas ações. Então, quer dizer que a ausência de recordação corresponde à situação real. Não é o caso que acontece quando você perde a memória de coisas que você realmente fez. Isto cria, é claro, que se você perder a memória durante 2 meses, 3 meses, 4 meses, a sua identidade vai estar gravemente lesada. O seu senso de identidade se tornará problemático. E é claro que são coisas raras, que não costumam acontecer. Mais tarde nós vamos ver como isso é possível. Sei que não é possível você ter uma ação sem consciência. Não, ação inconsciente é uma contradição de termos. Existem reações inconscientes, mas ações inconscientes não tem. Você pode, por exemplo, cometer uma ação sob hipnose. Não é isso? Mas a hipnose apenas vai desligar a sua capacidade de tomar nota do que você está fazendo. O que significa que você realmente não é o sujeito daquelas ações. Quer dizer, você... por exemplo, nós somos perfeitamente capazes de perceber a diferença entre você ouvir alguém dizer algo e você mesmo enxergar esse algo. Essa capacidade de distinção tem a ver com a nossa capacidade de dizer sim e não. Quer dizer, nós somos capazes de julgar, não só de notar o que está se passando, mas nós somos capazes de julgar e dizer sim ou não. Ou seja, quando dizemos sim ou não, nós assumimos uma responsabilidade moral pelo que estamos dizendo. Por exemplo, você telefona para uma pessoa e diz: olha, daí da sua janela você está vendo tal coisa, assim, 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 e a pessoa diz sim ou não. Na hora que ela diz, ela está aceitando ser testemunha daquilo. Então, o sim e o não expressam o nosso senso de responsabilidade por aquilo que nós percebemos e dizemos. Este senso de responsabilidade pode ser atenuado, por exemplo, numa hipnose. Então, aquilo que o hipnotizador lhe sugere, aquilo que ele apenas disse, você aceita aquilo como se você estivesse vendo. Não é isso? Quer dizer, ele diz: tem um elefante aí. Daí você acredita. Não é que você vê um elefante. O que foi suspenso foi apenas a sua capacidade de julgamento. Entendeu? Então,
Isso significa que você não está presente ali com a totalidade dos seus poderes. Alguns deles foram temporariamente neutralizados. Tá certo? Então, quando a capacidade de julgamento é deprimida, ela pode ser deprimida por uma série de fatores, bebida, sono, cansaço, hipnose, etc, etc. Vamos dizer, então você tem um estado de consciência atenuada, imperfeita, por assim dizer. Mas isso não modifica em nada o que nós estamos dizendo. Note que o senso de continuidade do eu, ele está perfeitamente consciente, ele está perfeitamente sempre presente, mas ele não está presente na consciência. Ao contrário, ele é a condição de possibilidade da consciência. Os atos de consciência são separados. Por exemplo, agora eu estou consciente de estar aqui perante vocês. Agora há pouco eu estava consciente de estar dentro de um caminhão vindo para cá. Então, um ato não tem nada a ver com o outro. São dois atos de consciência e eu não posso dizer que eu prestei atenção em tudo, todas as transições, desde que estava vindo na estrada até agora. Não, tem muita coisa que eu não prestei atenção. Então, quer dizer, a consciência não é contínua neste caso, mas o sentimento de identidade do eu está por baixo de tudo e ele pode ser reativado a qualquer momento. Na maior parte do tempo ele não está consciente, mas ele sempre pode voltar. E ele não volta diferente do que ele era. Porque ele não é um sentimento disto ou daquilo, é apenas o sentimento da sua própria continuidade, o sentimento de que você é você. Então, eu não sei de onde vem esse sentimento, não sei qual é a origem dele, não sei qual é nem se ele tem algum ou fundamento fora de si. Por enquanto não interessa isso. Interessa que ele existe, tá certo? E ele vem associado, vamos dizer, à noção de presença, à noção de responsabilidade, à noção de ação e reação, à noção da convivência humana, etc, etc. Tá certo? Note bem, normalmente nós não fazemos apelo a esse sentimento de continuidade do eu. Nós contamos com ele, mas não o reativamos, porque não precisamos. Também não precisamos, por quê? Porque a nossa identidade não foi posta em dúvida, não foi posta em xeque, não foi ameaçada. Tá certo? Mas, por exemplo, se acusam você de uma coisa que você não fez, você protesta imediatamente, você não precisa recordar todo o trajeto, o seu próprio senso de identidade diz, não, eu não fui o autor dessas ações. Ou, ao contrário, quando acusam de uma coisa que você fez e que você está escondendo, você sabe o que você fez. Vejam agora assim, a imensidão de informações que você tem sobre você mesmo, às quais nenhuma pessoa jamais teve acesso. Por exemplo, o que você estava pensando realmente quando você disse isto ou aquilo? Qual era a sua intenção efetiva quando você agiu desta ou daquela maneira? O que você pensa realmente do seu fulano, do dona fulana, etc, etc. O que você quer realmente? Quais são as pessoas pelas quais você tem desejo sexual escondido? Tudo isso é enormemente importante e só você sabe. Muitas vezes a totalidade da sua conduta é determinada por esses elementos e só você sabe. Ninguém pode confirmar ou negar aquele negócio. Então você veja que este sentimento de continuidade do eu é responsável por uma imensa rede de controles que você exerce sobre a sua vida e que ninguém pode exercer no seu lugar.